Franciscanos seculares no primeiro presépio com São Francisco de Assis em Grétio. Paz e bem a todos e a todas. Sou o irmão Marcos Érico, membro e formador da Fraternidade São Francisco de Assis em Caicó, da Ordem Franciscana Secular. O irmão Antônio, coordenador da formação do Regional Paraíba-Rio Grande do Norte, da UFS, solicitou uma pequena meditação de alguns minutos no formato podcast para compartilhar com os irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, da família franciscana e dos admiradores do Poverello de Assis. Toda a Igreja, e em especial a família franciscana, celebra esse ano de 2023, que estamos terminando, o 8º centenário do presépio vivo criado por São Francisco de Assis na cidade de Grétio, em dezembro, 24 de dezembro de 1223. Já faz, pois, 800 anos que em todo o mundo, mesmo entre não católicos, é comum a montagem do presépio. O presépio passou a ser algo cultural, correndo o risco de deixar de ser algo espiritual para decair em tradicionalismo, no espírito do consumismo e da estética festiva, sem, contudo, possuir o espírito natalino. Sem o espírito natalino, o presépio pode estar sujeito a dois perigos. O fazer porque sempre se fez e sempre precisa ser feito porque, afinal de contas, é Natal, ou somos, porém, tomados de muito envolvimento com a montagem do presépio, mobilizado apenas pela beleza do nosso presépio. O perigo espreita, num caso, para a possibilidade da carência de amor e, no outro caso, pela possibilidade da falta de humildade. Ora, o espírito natalino deve suscitar justamente o amor e a humildade que tornaram possível o Natal acontecer, primeiramente no corpo da Virgem Maria, depois no coxo de Belém, liturgicamente na Eucaristia e misticamente quando cada um de nós recebemos o menino na Sagrada Comunhão e prolongamos essa comum união ao longo do dia através da oração, meditação, trabalho e serviço aos irmãos e irmãs. Tomás de Celano, biógrafo de São Francisco, encerra o primeiro livro da vida de São Francisco com um relato da criação do presépio em Grétio. Este detalhe, meus irmãos e irmãs, é muito significativo e alentador para a nossa caminhada franciscana. Francisco não cria o presépio no início de sua conversão. O presépio não surge no início da caminhada. Todo o princípio de vida nova está todo atravessado pelo entusiasmo e fogo do encontro com o Senhor. Uma alegria divina, natalina e o calor de uma presença amiga que sentimos que nos acompanha, doando-nos um caminho, um modo de ser, como sendo um reconhecimento de quem nós somos. Natal, vida nova, nascimento, filiação divina, uma vida que precisa ser vivida, protegida, preparada, desenvolvida. Quantas descobertas, quantos desafios. Vida nova é promessa, expectativa, esperança. Francisco, porém, sente a necessidade de criar o presépio num momento de sua vida muito adverso, provocado possivelmente por um franciscano secular. 3 anos antes de sua morte, sofrendo de diversas enfermidades no corpo e enfrentando muitos problemas dentro da ordem franciscana em relação à sua forma de vida, já sendo questionada por muitos de seus confrades que querem mitigá-la, Francisco certamente experimenta um momento existencial de uma profunda noite em seu espírito. Provavelmente sinta a necessidade de que, com a proximidade do Natal, possa ser uma ocasião propícia para penetrar de uma forma nova
no mistério do Natal e assim reviver em sua alma a luz natalina, reconectando-se à origem, ao começo da vida nova. Talvez o cansaço da vida, a dor das enfermidades, o sofrimento das incompreensões e da insensibilidade do coração duro de alguns de seus confrades tenha retirado um pouco da alegria do seguimento de Cristo, que é tão singular e tão visível na espiritualidade de Francisco. Ele, talvez, precise mostrar para si mesmo que está no bom caminho, no mesmo caminho que vem vivendo a vida nova recebida do Senhor. O Natal que aconteceu na sua alma e o levou a uma paulatina e contínua expropriação de tudo para seguir o Cristo pobre, humilde e crucificado, está chegando a termo, quer dizer, ao mistério da paixão. Que, portanto, o sofrimento que vem passando faz parte do Natal, é consequência de sua entrega. Ele precisa olhar, melhor, contemplar o seu Senhor, o seu Mestre, no mistério do Natal. Nada de romantismo, de uma devoção infantil ao menino Jesus ou de um apreço por uma estética de fazer um teatro artístico na cidade de Grétio. Ele sente que precisa renovar na sua vida concreta, aproveitando da proximidade litúrgica da igreja, de ter um acesso real, nu e cru, ao que foi verdadeiramente o Natal em Belém e tudo que passou a Sagrada Família em termos de pobreza, de sofrimento, de humilhação. Qual é, pois, o espírito natalino? Qual é o verdadeiro sentido do presépio? Com qual espírito São Francisco criou o primeiro presépio e, por conseguinte, com qual espírito nós deveremos nos aproximar, criar ou reproduzir artística e teatralmente um presépio? Nas fontes franciscanas, no relato de Tomás de Celano, São Francisco dialoga com João, habitante de Grétio, um possível terceiro, um franciscano secular, na linguagem das fontes, homem de boa fama e vida ainda melhor, que segue a nobreza de espírito. 1 Celano 84:5. São Francisco informa a João o espírito verdadeiramente natalino e, portanto, o espírito do presépio. Cito o que São Francisco fala para João, possivelmente um franciscano secular. Cito: quero lembrar o menino que nasceu em Belém, os apertos que passou, como foi posto num presépio e contemplar com os próprios olhos como ficou em cima da palha entre o boi e o burro. Fim da citação, 1 Celano 84:6. Assim, São Francisco contribui para a singularidade da espiritualidade franciscana na história da espiritualidade cristã. Não tanto um Cristo Rei, não tanto a humanidade do Salvador, como São Bernardo antes dele ou Santa Teresa depois dele, mas a pobreza, o amor e a humildade da humanidade do Salvador. Somos filhos e filhas deste Cristo pobre, humilde e que será crucificado. No presépio em Grétio, Francisco informa para João que deseja ver o menino que nasceu pobre num coxo junto com animais. Francisco, pois, pede para um terceiro franciscano preparar o presépio para poder contemplar os apertos que passou a Sagrada Família. Contemplemos, irmãos e irmãs, o espírito do presépio, do qual nós somos os primeiros herdeiros na igreja, recebendo de nosso Pai seráfico e que devemos transmitir a todos. Presépio no qual não se contempla os apertos que passou, isto é, pobreza, humilhações, sofrimento, dificuldades, será um presépio morto e sem vida, por mais belo esteticamente que possa ser, que possa exteriormente ser. O relato de Celano
continua descrevendo que, na noite de Natal, com um presépio vivo e sendo celebrada a missa ali, na Gruta de Grétio, após São Francisco fazer a leitura do Evangelho na liturgia da palavra, outro homem, atenção, que não era frade e, portanto, possivelmente um franciscano secular, teve a visão do menino Jesus, que aparentemente estava sem vida, mas logo despertou quando o santo se aproximou. Escutemos o relato de nossas fontes franciscanas. Cito: e essa visão veio muito a propósito, porque o menino estava de fato esquecido em muitos corações, nos quais, por sua graça e por intermédio de São Francisco, ele ressuscitou e deixou a marca de sua lembrança. Quando terminou a vigília solene, todos voltaram contentes para casa. Fim da citação. 1 Tchelano, 86, 8-9. Estimados irmãos e irmãs franciscanos seculares, que possamos ser como João, nosso ancestral espiritual, auxiliando Francisco na criação do presépio, seja em nossas casas ou em nossas fraternidades e comunidades, levando, porém, o espírito natalino, tornando visível com o presépio os apertos da Sagrada Família naquela noite santa, mas também tão dura, difícil, sofrida, não encontrando hospedagem em nenhum lugar a não ser numa estrebaria. Que muitos de nós, como nosso outro ancestral, que, como vimos nas fontes franciscanas, possamos ter a graça de ver o menino Jesus. E assim que nossos presépios suscitem em nós e em nossos irmãos e irmãs, católicos e ateus, a presença da vida nova e da alegria na dor. Que, como em Grétio, há 800 anos, possamos também nós voltarmos contentes para casa. Que o menino Jesus ressuscite em teu coração, meu irmão e minha irmã. Feliz mistério da encarnação em tua alma. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em louvor de Cristo. Amém. Paz e bem a todos e a todas.